Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 22 de junho. O Senado Notícias está no ar. As comissões do Senado têm 12 atividades programadas para hoje. Vamos conferir aqui no telão a agenda das comissões. A primeira comissão do dia será a de Agricultura e Reforma Agrária, a partir das 8 horas. Os senadores vão receber especialistas para debater um projeto de lei que flexibiliza as regras para a fiscalização e utilização de agrotóxicos. A Comissão de Meio Ambiente se reúne às 8h30 para votar emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, a LDO, e projetos, como que define punições para tatuagens e piercings com fins estéticos em cães e gatos. Às 9 horas, a Comissão Senado do Futuro também vota emendas à LDO e um requerimento de audiência pública sobre consumo de cacau. Às 9h30, será a vez da Comissão de Segurança Pública votar emendas à LDO. Também às 9h30, a Comissão de Educação vota emendas à LDO e projetos de lei, entre eles o que estabelece normas gerais para a concessão do passe livre estudantil. Para as 10 horas, está marcada uma audiência pública conjunta da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão Temporária que investiga o aumento da criminalidade na região norte. Eles vão ouvir representantes dos indígenas, de indigenistas e da FUNAI. Às 10h30, a Comissão de Constituição e Justiça também vota emendas ao projeto da LDO. A Comissão de Assuntos Sociais se reúne às 11h para votar emendas à LDO e projetos. Um deles trata do repouso dos profissionais de enfermagem durante o horário de trabalho. A Comissão de Infraestrutura também tem reunião marcada para as 11 horas. Na pauta, emendas à LDO. Às 12 horas tem reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia. Os senadores vão votar emendas à LDO. A Comissão de Direitos Humanos e a Comissão Temporária da Criminalidade na região norte voltam a se reunir às 2 horas para outra audiência pública. Dessa vez, o convidado é o ministro da Justiça, Anderson Torres. E às 3 horas, a Comissão de Desenvolvimento Regional vota emendas à LDO. Já as votações no plenário do Senado estão marcadas para as 4 horas. Vamos novamente ao telão conferir a pauta. O primeiro item é a regulamentação da atividade de psicopedagogia. Também pode ser votada a criação do Dia Nacional do Laringectomizado, pessoa que passou pela cirurgia de retirada total da laringe e que enfrenta dificuldades para falar. A data seria celebrada em 11 de agosto. Outro projeto susta uma portaria do Tesouro Nacional sobre prazos para rotinas e contas contábeis de organizações da sociedade civil. Pode ser votada ainda a criação da Medalha de Mérito Educacional Darcy Ribeiro e do Prêmio Eficiência Educacional Florestan Fernandes para melhoria da educação nacional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou ontem de um café da manhã com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, que deixa o cargo em agosto e quis agradecer a relação com o Senado. Os senadores Davi Alcolumbre, Flávio Bolsonaro e Isalci Lucas também participaram do encontro. Na saída, Pacheco falou com a imprensa sobre o que foi conversado na reunião. Relação entre os poderes. O encontro foi um encontro muito amistoso, um símbolo da boa relação e da harmonia entre o Supremo Tribunal Federal e o Senado da República. O presidente Luiz Fux fez um balanço da sua gestão à frente da presidência do Supremo Tribunal Federal, já que ele chega agora nos próximos dias ao fim do seu mandato como presidente. Extrateto no Judiciário. Na minha exposição como presidente do Senado, eu fiz um balanço das questões atinentes ao Poder Judiciário e uma delas, de fato, é a previsão que existe no Congresso Nacional da apreciação do projeto de lei que versa sobre as verbas indenizatórias, o chamado extrateto, que contém aquela lógica de salários fora do padrão, que é algo que o Congresso irá apreciar
e também da reestruturação da carreira que está materializada na PEC 63. Mas foi uma fala minha dentro de uma proposta para o judiciário brasileiro de algo equilibrado, uma reestruturação de carreira sem verbas que não sejam contempladas como verbas propriamente indenizatórias. Revisão de decisões do STF. Eu considero e externei isso também em relação a qualquer tipo de instrumento que faça com que decisões judiciais possam ser revistas por outro poder, é algo que parece sim ser inconstitucional. Portanto, é uma iniciativa da Câmara dos Deputados que nós respeitamos o tempo da Câmara dos Deputados, mas eu não vejo no Senado Federal um ambiente para discussão de um tema dessa natureza. Combustíveis. Hoje não foi tratado. Ontem eu participei da reunião a convite do presidente Arthur Lira com os líderes da Câmara dos Deputados para poder ouvir as ideias que a Câmara tem em relação à questão dos combustíveis. Muito já foi feito, o PLP 11, que culminou na Lei Complementar 192, o PLP 18, a PEC 15, idealizada pelo Senado Federal. Eu falei sobre o projeto de lei 1472, que prevê a conta de estabilização para que os líderes da Câmara possam ter atenção a essa lógica. Então, muito já foi feito e, obviamente, que há outras ideias relativamente a essa questão dos combustíveis. No fato, existe uma vontade muito grande e uma frente, de fato, para poder conter esses aumentos de combustíveis no Brasil, que tem sido muito nocivo para a inflação e para a sociedade. Mas, obviamente, que temos que ter a cautela devida de tomar as decisões que sejam corretas, que sejam assertivas e que surtam efeitos efetivos. CPI da Petrobras. Em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito, eu disse também com muita franqueza que, tratando-se de um tema da Câmara dos Deputados, que não passa para a revisão do Senado Federal, diferente de um projeto de lei, de uma proposta de emenda à Constituição, nem me cabia opinar dentro de iniciativas da própria Câmara dos Deputados. Mas eu, particularmente, sobre o conceito de CPI para um caso desse, eu, obviamente, não sou favorável. Acho que não tem a mínima razoabilidade uma CPI num momento desse, por conta de um fato desse. Acho que há outras medidas, inclusive de índole legislativas e do Poder Executivo, muito mais úteis para resolver o problema do que uma CPI. À tarde, quando ia abrir a sessão plenária, Pacheco falou mais sobre o desafio dos preços dos combustíveis no Brasil. Ele disse acreditar que mudar a lei das estatais não é solução, mas ressaltou a função social da Petrobras e reafirmou a confiança na conta de estabilização de preços, incluída num projeto de lei já aprovado pelo Senado. Não me parece que seja a solução diante de um problema casuístico, circunstancial, em função de uma guerra, do aumento do preço dos combustíveis, haver uma alteração numa lei concebida que foi dentro de critérios para poder se ter regras em relação às estatais para diminuir a interferência política e dar mais governança a essas empresas. Me parece que isso não é necessariamente uma solução para o problema que nós enfrentamos hoje. Por outro lado, a Petrobras, de fato, tem que cumprir a sua função social. O governo tem que compreender que não há dicotomia entre Petrobras e governo, porque é o governo que escolhe o seu conselho, consequentemente sua diretoria, define o seu presidente. A União é a principal acionista da Petrobras e tem o controle da Petrobras. Então não é essa dicotomia, é de fato inexistente. O que deve haver é uma comunhão de esforços para se entender até onde pode ir para poder conter o aumento do preço dos combustíveis, que não tem uma culpa determinada de alguém ou de algum ente. É uma circunstância mundial que está afetando também o Brasil, e o Brasil tem que ter formas inteligentes, sustentáveis, razoáveis de fazer essa contenção do aumento de preços. A conta de estabilização me parece uma medida inteligente, melhor do que qualquer tipo de interferência na governança, qualquer tipo de mudança de lei e de regra agora referente às estatais. Então, me parece que o foco principal do governo deveria ser a conta de estabilização, mas, obviamente, que cada ente tem a sua percepção, nós temos que respeitar a independência entre os poderes. O Senado afirmou sua posição. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira projeto que inclui na LDB a alfabetização plena como requisito indispensável para a efetivação de direitos. O texto segue para a sanção presidencial. O projeto inclui na Lei de Diretrizes e Bases da Educação o compromisso da educação básica com a alfabetização plena e com a capacitação gradual para a leitura. Se tornam requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos, segundo o texto.
Outra proposta aprovada permite às emissoras de rádio e televisão transferir, comercializar ou ceder o tempo total de programação para a veiculação de produção independente. O PL número 5479/2019 busca preencher uma importante lacuna no ordenamento legal que rege o serviço de radiodifusão sonora de sons e imagens, propondo disciplinar as práticas de transferência, comercialização e cessão do tempo de programação das emissoras de rádio e televisão para a veiculação de programação independente. Assim, possibilita o acesso das mais variadas entidades à grade de programação dos veículos de comunicação estabelecidos, proporcionando uma maior diversidade de conteúdo, seja de teor cultural, artístico, religioso ou de qualquer matiz de interesse público a seus ouvintes e espectadores. Os senadores também aprovaram uma medida provisória com crédito extraordinário para combater os efeitos da chuva excessiva. A MP abriu crédito de 479,8 milhões no orçamento deste ano para municípios atingidos. O texto não sofreu mudanças e segue para a promulgação. A menos de um mês do prazo regimental para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2023, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o relatório do senador Ângelo Coronel. Num cenário de inflação alta, elevação dos juros pelo Banco Central e percentuais obrigatórios para saúde e educação, é preciso equilibrar os cálculos na previsão das despesas para o ano que vem. Das 48 emendas apresentadas pelos senadores da CAI à LDO, a comissão poderá enviar apenas 3. No trabalho do relator, senador Ângelo Coronel, o destaque foi para um assunto que tem tudo a ver com o momento atual de conflitos e aumento da criminalidade na Amazônia. Procuramos ainda atender a ação 14T5, implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, o SISFRON. É um projeto estratégico ao país que fortalece a vigilância, o monitoramento e a segurança na faixa de fronteira, com uma área de 16.886 quilômetros de extensão. Eu queria só cumprimentar o senador Ângelo Coronel pela grandeza do seu relatório, onde ele atendeu as emendas de todos os senadores, mostrando companheirismo, parceria e solidariedade, porque todas as propostas, de fato, são muito interessantes. Eu tive cuidado de ler o relatório, eu estou entre aqueles que são contemplados, são em torno de 11 senadores, só naquela emenda das micros e pequenas empresas, né? Que é fundamental, que é quem mais gera emprego no país. Ninguém tem dúvida quanto a isso, que as micros e pequenas empresas são os que mais geram emprego. Ainda teve cuidado de atender o senador Rota Alencar na questão das bacias hidrográficas, né? Conservação e recuperação, e a emenda pessoal do relator é muito importante também, porque cuida ali do CISFRON. Em votação, as emendas. Os senadores e senadoras que concordam com as emendas permaneçam como se encontram. As emendas números 4, 48 e 6 de meta e números 1 a 38 de texto, remuneradas como emendas números 1 a 41 da CAI, estão aprovadas e serão encaminhadas à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Os senadores da CAI também aprovaram um convite para que o ministro da Economia, Paulo Guedes, compareça à comissão para esclarecer a política de preços de combustíveis e outros temas relacionados. A Comissão de Fiscalização e Controle se reuniu ontem e aprovou emendas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. Também foram aprovados diversos requerimentos, entre eles o convite ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques. O colegiado discutiu e votou as emendas que vão ser apresentadas à Comissão Mista de Orçamento, referentes à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. A área de defesa do consumidor foi uma das mais contempladas. Considerando que a disposição das emendas indicadas maximiza a intervenção da CTFC em matéria de sua competência com elevado alcance social, segundo preferências majoritárias, votamos pela aprovação da matéria nos termos ora apresentados. Isso posto, votamos pelo acolhimento no mérito das 3 indicações de emenda ao anexo de prioridades e metas elencadas pela tabela única da seção 2.4,
pelo não acolhimento no mérito das demais indicações apresentadas relativas ao anexo de prioridades e metas, dado o mencionado limite quantitativo, e pelo acolhimento no mérito de 15 indicações de emendas de texto apresentadas. A comissão também aprovou diversos requerimentos, entre eles a realização de uma audiência pública para ouvir juristas, ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça para debater o ativismo judicial e a separação dos poderes da República. Acredito que hoje, nessa sessão, todos nós entramos para a história. O Senado cumpre um papel que é uma demanda legítima da sociedade, de não apenas ouvir juristas renomados, ministros, ex-desembargadores, magistrados, sobre o flagrante ativismo judicial que acontece no nosso país nos últimos anos. Outro requerimento aprovado foi a realização de audiência pública para ouvir o ministro do STF, Cássio Nunes Marques, para prestar esclarecimentos sobre uma viagem que o magistrado fez a Paris. O ministro Cássio Nunes Marques teria viajado em um jatinho particular, cujos dos sócios proprietários é de um advogado do Rio de Janeiro, que tem processos no STF, segundo a matéria, e que já foi denunciado pelo Ministério Público Federal como operador financeiro do ex-ministro das Minas e Energias, Edson Lobão. Considero sim que são temas pertinentes a essa comissão de fiscalização e controle, sim, debater o ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal, assim como chamar a essa comissão ministros que possam estar envolvidos em algum conflito de interesses e ou irregularidades. E essa explicação não é só para o Senado Federal, senadores, é para a população brasileira. Uma população que paga por tudo nesse país, inclusive os nossos salários, salários dos ministros, todas essas regalias, a qual muitos órgãos disponibiliza. Os parlamentares também aprovaram requerimento de audiência com Paulo Rebelo, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, para esclarecer aumentos nos planos de saúde. Uma última nota. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou a inclusão de emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, beneficiando pesquisa agropecuária, Embrapa, fomento ao setor agropecuário e também a agricultura familiar.